Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio, esse nosso encontro semanal. Todas as quintas-feiras estamos juntinho aqui de vocês, trazendo conteúdo relevante para você, radiodifusor, trazendo tendências, inovações, os principais assuntos que estão bombando lá fora e que refletem diretamente o nosso mercado aqui no Brasil. Hoje, assim como todas as semanas, temos um super tema para poder debater aqui junto com vocês. Inclusive hoje uma condição super especial, vai ser um bate-papo, onde a gente vai trazer uma convidada, inclusive quase que conterrânea, pertinho lá da minha cidade, ela que reside em Divinópolis, mas que é amplamente conhecida em todo o ecossistema de rádio, constantemente participa de oficinas, de palestras no Mato Grosso, Minas, do estado do Paraná, São Paulo. Então fica grudadinho aqui com a gente que hoje tem muita informação relevante para você. Eu sou Felipe Rosa, diretor na Connect Mix, e tenho a honra, o privilégio de mais uma vez estar juntinho aqui de vocês nessa quinta-feira, dia 31 de julho, para podermos falar sobre o rádio, o meio indispensável para uma comunicação eficaz. Vamos trazer a Marina Alves, ela que é gerente comercial e marketing do sistema MPA, para poder bater um papo com a gente. Mas antes disso, você que está nos assistindo agora pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar um like, curte esse nosso conteúdo, compartilha com as outras pessoas que trabalham contigo aí na emissora de rádio e pegue seu smartphone, abra a câmera, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. É uma comunidade fechada, eu sempre comento, não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, basicamente são 2 a 3 mensagens por semana que nós encaminhamos dentro desse canal para que você, em primeira mão, fique sabendo sobre os assuntos que a gente vai debater aqui todas as quintas-feiras. Inclusive, para quem está no nosso grupo do WhatsApp, já tem aí uns 3 dias que já está ciente que a Marina estaria aqui com a gente nessa manhã de hoje para a gente poder bater um papo. E você, emissora de rádio, que ainda não é homologada pela Connect Mix, basta acessar no seu navegador parceiros.connectmix.com. Caso você já tenha acesso, é muito simples, coloca o seu e-mail, a sua senha e acessa o nosso painel. E caso a sua emissora ainda não esteja como uma emissora homologada pela Connect Mix, o procedimento também é muito simples. Basta vocês clicarem na opção Nova Emissora, preencha o formulário e no mais tardar no dia seguinte seu acesso já vai estar liberado dentro da nossa plataforma. Lembrando, essa plataforma está completando 1 ano de existência, ela foi literalmente toda remodelada para poder atender às especificidades de você que trabalha diariamente em uma emissora de rádio. Essas funcionalidades elas foram pensadas e moldadas justamente para trazer celeridade, agilidade, produtividade no seu dia a dia dentro da rádio. O futuro já chegou e é aqui conosco. Monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, suporte em horário comercial, relatório de todas as campanhas ativas dentro da sua emissora e que estão sendo auditadas e fiscalizadas, relatório de todas as execuções musicais, que inclusive isso ajuda demais a sua emissora a organizar os relatórios do ECAD e também aqueles relatórios de parceria estratégica com gravadoras, com compositores, com artistas, assim como também acompanhamento das suas campanhas no mapa de conferência. Com um delay de 2 horas, vocês conseguem saber exatamente as campanhas que estão sendo auditadas, vocês conseguem inclusive intermediar todo esse processo. Os principais lançamentos da semana, conteúdo fresquinho que as gravadoras encaminham para a gente coloca em primeira mão para você. Inclusive, vocês conseguem fazer esses downloads de materiais musicais e também os materiais publicitários. Acesso ao nosso ecossistema de aplicativos, que são os Connect Apps, e mais conteúdos e palestras. Lembrando, o Connect Rádio faz parte desse combo, né? O Connect Rádio 01 foi justamente no lançamento dessa nossa nova plataforma que nós estamos oferecendo para você que atua com emissora de rádio. Lembrando, um ponto que eu sempre gosto de destacar, de graça. Então, Marina, eu sei que você está já nos ouvindo, mas assim, eu sempre uso essa expressão. Desculpa a concorrência, porque na Connect Mix, a emissora de rádio não paga para poder ter acesso aos dados e às informações. E é por isso que o Connect Rádio, inclusive, existe, para que cada vez mais a gente possa provocar e incentivar o ecossistema de rádio para poder trabalhar em conjunto, literalmente
uma instituição ajudando a outra, uma emissora ajudando a outra. As associações e emissoras de rádio existem no Brasil afora, todos os estados aí têm as suas devidas associações. A gente também tem a ABERT, que faz um excelente trabalho, e agora a iniciativa privada também está fazendo em prol do rádio. Então, contem com a Connect Mix. Nós não só acreditamos no rádio, mas nós investimos em rádio. Nós compramos campanhas em rádio, nós trazemos conteúdo para o rádio, nós estamos nesse ecossistema que se chama Connect Rádio justamente para criar conexões para o rádio. É muito disso que nós vamos falar, inclusive hoje, mas para você, emissora, que também está com o nosso aplicativo desatualizado, tá? Que é o nosso CMix, ou seja, é uma redundância a mais para o streaming da sua rádio, para trazer uma garantia a mais da entrega das campanhas que estão sendo auditadas. Basta escanear esse QR Code ou então acessar pelo seu navegador bit.ly/agenda-cmix. Vocês vão abrir um Google Calendar, onde vocês vão poder selecionar o melhor dia e o melhor horário, e o nosso técnico vai fazer um acesso remoto assistido na sua emissora. Em menos de 15 minutos, o streaming da sua rádio estará redundante aqui dentro da Connect Mix, trazendo mais confiabilidade para os dados que são extraídos da sua emissora. Isso é muito importante. Inclusive, já temos mais de 1.000 emissoras já com o nosso aplicativo atualizado. Inclusive, um forte abraço para todas as emissoras que já são homologadas e para você que ainda não é, não perca tempo. Basta escanear esse QR Code, entra no Google Calendar, seleciona o melhor dia, o melhor horário e a gente vai fazer tudo isso em conjunto contigo e prometo, em menos de 15 minutos, a vida da sua emissora, em redundância de sinal, em conectividade, estará a salvo. Melhor de tudo, de graça. É um streaming a mais para poder trazer redundância para sua emissora e você não vai pagar nenhuma mensalidade por isso. Nós estamos bancando para que cada vez mais a sua emissora possa estar muito bem posicionada, não somente a nível local, mas também regional e, quiçá, nível nacional. Lembrando, os clientes da Connect Mix são grandes marcas, grandes anunciantes, grandes artistas que investem, que anunciam literalmente nos 4 cantos do Brasil. Então não perca tempo, a hora é agora e contem com a gente. A Connect Mix está literalmente de portas abertas para poder assessorar e dar o devido respeito aos dados da sua emissora. Show de bola? Sem muitas delongas, então, hoje, como prometido, estamos trazendo a gerente de marketing comercial do Sistema MPA, lá de Divinópolis, Marina Alves. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Felipe. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Já te agradeço de antemão e desejo meus sinceros parabéns pela iniciativa. Que bom, completando um ano aí. Acho que tudo que a gente faz como rádio, a gente envolve comunidade e é um meio que se ajuda muito, se conecta muito, tem feito isso cada vez mais. É um prazer encontrar iniciativas assim que têm feito a diferença para o meio da radiodifusão no Brasil. Então, é um prazer, uma honra para mim estar aqui também. Nós que agradecemos, inclusive, em nome de toda a diretoria, de toda a empresa, todos os nossos colaboradores aqui na Connect Mix. Para a gente também é uma honra poder ter você aqui conosco, tá? Marina, eu já te acompanho nas redes sociais, já tem um bom tempo, principalmente por conta das postagens da Mirt, né? A Mirt é uma grande parceira aqui da Connect Mix também, mas eu queria, não somente eu, mas com toda certeza toda a nossa audiência quer saber um pouco mais sobre a sua história no rádio e, por favor, também conte um pouquinho sobre essa sua atuação dentro do sistema MPA de comunicação, que é amplamente conhecido, não somente em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Primeiramente, eu sou uma apaixonada pelo rádio. A vida inteira, eu sou uma grande fã do meio, cresci ouvindo, e eu sou de Divinópolis, e eu vim trabalhar aqui, eu estou no grupo há 12 anos, esse ano faz 13 anos que eu estou por aqui, eu entrei como estagiária, e aí poxa, dizem que rádio é cachaça, né, e cachaça para mineiro é coisa muito séria, viu, gente? Então é um vício. Hoje eu sou responsável pela área comercial e de marketing do Sistema MPA. Nós estamos em Divinópolis, para quem não é aqui da região. Divinópolis fica na região centro-oeste de Minas. A gente abrange 28 cidades, em média.
aqui na cidade. A gente tem 4 emissoras de rádio no grupo, e além disso a gente tem outras plataformas. A gente trabalha a gente tem uma TV local, a gente tem uma exibidora de outdoor, a gente tem portais de notícia, e a gente também está fazendo um ano, mas é um ano de expansão lá para Belo Horizonte, que é a capital mineira. A gente fica a 100 quilômetros da capital, e há um ano eu estou participando do projeto de expansão. A gente levou a Rádio Nova Sertaneja, que é uma emissora 100% sertaneja, que já tem essa marca aqui no grupo, já é uma emissora de 40 anos em Divinópolis. A gente fez uma emissora diferente, porém com a mesma marca, e a gente está na capital. Semana passada a gente completou um ano no AFM de BH. Então, eu tenho sido responsável também pela atuação comercial nesse projeto de expansão. Eu sou jornalista por formação, sou especialista em marketing estratégico e branding, e também me pós-graduei em gestão de radiodifusão. Eu trabalho nesse meio há 12 anos, eu tenho grandes professores, eu aprendi muito aqui dentro, não sei quem conhece, o meu chefe é o Mairique Júnior, presidente da AMIRT e do CET. A AMIRT representa mais de 400 emissoras em Minas Gerais. É um país, né, gente? Minas Gerais é enorme. A gente tem diversas realidades dentro de Minas Gerais, e a gente hoje pode falar que a gente tem um rádio aqui em Minas Gerais cada vez mais forte. Sempre foi, mas agora está cada vez melhor. Desde 2021 a gente tem feito, eu tenho trabalhado também na AMIRT com projetos de pesquisa, de divulgação, de ampliação dos estudos sobre o meio rádio, e a gente tem conseguido, assim, grandes coisas, e vou ressaltar aqui que é um mérito de várias pessoas, né? A gente trabalha muito e trabalha em conjunto pelo meio rádio. Então, além de ter a oportunidade de trabalhar, né, com o dia a dia de comercial e de marketing de algumas emissoras de rádio em Divinópolis, agora também tenho a responsabilidade, a missão de fazer isso em Belo Horizonte, como a gente tem feito no último ano, e além disso também eu trabalho em parceria com o pessoal da AMIRT. A gente tem feito encontros regionais, a gente fez encontros direcionados ao mercado, a gente tem feito iniciativas, webinars, estudos, uma série de trabalhos no intuito de unir o radiodifusor ao mercado, quebrar um pouco aquela coisa, aquele preconceito que existe sobre o meio rádio, sobre as mídias tradicionais em geral. E junto a isso a gente tem mostrado o poder, a relevância que o rádio tem nas nossas comunidades locais, e aí em conjunto, né, todo mundo de mãozinha dada, todo mundo sendo associativista, né, a gente tem juntos fortalecidos a imagem do rádio em todo o Brasil, graças a Deus. Só notícia boa, viu, Felipe? Só coisas boas acontecendo. Isso é bom. O rádio, com mais já de 100 anos, né, de existência aqui no Brasil, o rádio é um meio extremamente confiável, as pesquisas comprovam isso, mas o rádio já desde os primórdios, o rádio ele tem uma autoridade local que dificilmente outro meio de comunicação vai obter, né? Inclusive, em muitas localidades, o rádio ele possui, inclusive, mais autoridade até do que uma TV aberta, né? Que querendo ou não, ainda hoje é um dos grandes meios de comunicação, um dos principais meios de comunicação, inclusive boa parte da mídia publicitária é alocada em emissora de TV aberta, né? Inclusive hoje com uma briga ferrenha com as redes sociais, né? A internet vem se destacando ao longo dessa última década, mas cada vez mais, inclusive por conta da internet, o rádio consegue de forma brilhante adentrar ao dia a dia da população local e trazer cada vez mais o conceito de o rádio estar presente no dia a dia, né? Muitas das vezes a gente vê as redes sociais, e não criticando, muito pelo contrário, até porque nós, enquanto Connect Mix, assim como vocês, emissoras de rádio que participam, eu sei que tem um tempo e um espaço dedicado às redes sociais, inclusive dentro do Connect Rádio a gente sempre incentiva isso, para que a rádio possa ter outros meios. Mas, Marina, queria te fazer uma pergunta. A gente fala muito sobre a credibilidade e a confiança, a autoridade do rádio no meio local. Como que você
acredita e como você observa essa forma do rádio regional, de fato, ter esse contato com a comunidade? Acho que é uma questão de presença, sabe, Felipe? A gente vive um mundo muito diverso e muito disperso hoje. A grande briga de todo player da comunicação é por atenção. Mas a gente vê até nesse movimento de redes sociais e, né, essa chegada do online, que os contatos ficaram muito superficiais, muito frios. E a gente que é rádio, a gente tem uma presença muito complexa no dia a dia ali da nossa audiência. Por quê? Eu falo isso, sabe, assim, às vezes é difícil a gente mensurar o consumo de rádio, porque o consumidor de rádio, ele não sabe ali aonde que ele consumiu. Hoje a gente tem tantas possibilidades de consumir rádio, que o rádio ele permeia o seu dia, né? Você ouve ele no seu aparelho, você ouve ele no carro, você ouve ele na Alexa, você ouve ele com alguém. Então, o rádio, eu vejo ele, assim, como algo que está presente no nosso dia a dia. Sabe, assim, uma das principais características do rádio é ser um companheiro. E o rádio, ele é um companheiro presente, sabe, assim. Ele está também nas redes sociais, ele está nesse contato mais distante, mais frio do online, mas além disso, ele está presente no dia a dia da comunidade. Ele é presente fisicamente. A gente tem, assim, né, quem é radiodifusor aí, que faz locução, vai saber falar melhor do que eu, porque vive isso todos os dias. Essa presença, ela é tão próxima que ela dá uma sensação de pertencimento ao ouvinte. Então, o ouvinte se sente à vontade para entrar em contato pessoalmente. Eu não sei vocês aí, mas aqui na rádio, todos os dias a gente recebe visita de ouvinte, né? A gente tem um contato pessoal, a gente tem um contato por telefone. Como o rádio é um hábito, a gente tem o hábito de se comunicar, né, com as pessoas. As pessoas, hoje, como elas têm a possibilidade de se comunicar com a gente, isso graças às redes sociais, nós temos contato constante, assim, todos os dias. A gente tem aquela meia dúzia de ouvinte que manda mensagem todo dia, sabe? Então, isso acaba gerando uma relação muito próxima, muito próxima. E é uma relação que eu acho muito diferente dos outros meios. E eu falo porque a gente aqui é um grupo que conta com outras mídias também, a gente tem muito contato com pessoas de outras mídias. A Divinópolis é uma cidade que tem afiliadas locais de TV, existe também essa sensação de pertencimento, mas pela configuração, pelo modelo de negócio, né, das TVs locais, que tem ali tempos limitados, grades fechadas, o rádio não, o rádio ele é feito para a comunidade. Então, você tem ali uma participação extensa e constante do ouvinte, ele faz parte da programação. E é uma coisa que eu até chamo a atenção, assim, em uma programação local, você identifica as pessoas pelo bairro, né, em uma cidade. Você está falando de qual bairro? Sabe, é um nível de proximidade que é muito difícil de os outros meios alcançarem. O online, ele está em todos os lugares, tá, mas ele tem essa distância, não é a presença, sabe? Acho que todos nós aprendemos um pouco disso com a pandemia, né, a gente ficar online, assim, é muito bom, mas o contato presencial, né, essa coisa próxima, essa coisa do momento, baseada em relações, em trocas, regionalmente, eu te afirmo com muita segurança, assim, de que ninguém faz como o rádio, e mesmo com todas essas mudanças, o rádio, ele preservou essa característica de estar presente na comunidade, e isso é o grande ativo dele, porque faz dele uma referência regional, e faz dele também um ponto de apoio para que a comunidade se movimente ao entorno dele. Perfeito. No último Connect Rádio, o Connect Rádio 52, nós falamos bastante sobre o retorno do rádio. E, inclusive, fiz até um trocadilho no início da nossa edição, que não era um retorno temporal, não é voltar aos períodos da década de 60 e 70 no rádio, mas que sim seria um retorno quantitativo. Sim. ROI, retorno obtido sobre investimento, que cada vez mais
A gente ouve essa expressão, nós ouvimos essa sigla, inclusive essa sigla ela está presente em qualquer portal de compra de mídia online. Dentro do Google, dentro da Meta, dentro do LinkedIn, dentro do TikTok, quando você investe X, você consegue exatamente calcular qual o retorno que se obtém. E essa é uma pergunta, uma indagação que sempre, né, os grandes grupos que compram campanhas em redes sociais acabam questionando o rádio justamente porque o rádio nativamente é complexo se calcular esse ROI. Mas até trazendo boas notícias, né, para todos, 62% das campanhas que já rodam nos Estados Unidos em rádio já consegue se mensurar um retorno sobre esse investimento. Então isso é uma forte tendência aqui para o Brasil também, né? Eu sempre brinco que foi-se o tempo que Estados Unidos estava 50, 30, 40 anos à nossa frente, por conta da digitalização, né, das empresas, inclusive, o que há de tecnológico nos Estados Unidos em questão de minutos chega aqui no Brasil por conta de uma notícia. E, consecutivamente, cabe a nós, né, o meio do rádio, adaptarmos a esse novo cenário futuro, mas possível, né, e que, inclusive, vai trazer cada vez mais visibilidade para o nosso meio. Mas eu queria saber, na sua opinião, Marina, quais ações concretas, de fato, uma emissora de rádio pode gerar para uma empresa que queira fazer um investimento em rádio e que, sim, possa obter um retorno significativo? Olha, essa sempre foi uma grande dor, né, Felipe, do rádio, e com a chegada do digital, nos momentos ali porque eu acredito que as coisas vão em ondas, né, assim, o digital foi a grande onda do momento, e aí não se questionava, e a grande ferramenta dele era justamente o ROI, e quem é contato comercial aí provavelmente já foi colocado contra a parede, tipo, olha, se eu fizer um anúncio na Meta, eu tenho meu ROI, e no rádio, como é que eu vou mensurar? E aí, eu gosto de partir do seguinte ponto. Primeiro, você precisa alinhar suas expectativas com o comercial. Quem trabalha com rádio, quem trabalha com comercial, principalmente no interior, rádios do interior, elas atendem clientes que são locais também e que às vezes não têm estruturas de marketing ou estratégias de marketing elaboradas. Então, muitas vezes o contato comercial do rádio, ele precisa fazer o papel de ali um profissional de marketing, um planejador, um estrategista de marketing, né, de publicidade para esse cliente. E por falta de conhecimento da pessoa que toma as decisões ali pelo anunciante, às vezes ele espera que a gente faça um comercial de 30 segundos e que isso dê um retorno imediato em vendas. Mas eu acho, e é uma coisa até que eu faço nos meus atendimentos, assim, primeiramente eu pergunto, qual é o seu objetivo? Porque, para mim, diferentes plataformas têm diferentes objetivos. O rádio, as mídias tradicionais, hoje eles ocupam um lugar imprescindível na construção de marca. E construção de marca é uma estratégia um pouco mais complexa, que demanda mais tempo e mais investimento. O digital, ele auxilia nisso, sim, porém ele tem uma possibilidade de anúncios com conversões imediatas, né? Porém, a gente está vivendo um momento tão legal, e o rádio ele sempre teve essa característica de fácil adaptação, que o rádio ele virou um universo de conteúdo, e a plataforma pouco importa agora. O rádio, ele é o rádio, o aparelho, realmente tá velho mesmo, tá ultrapassado. Eu até falo, eu fiz uma palestra esses dias no encontro da MIT em Diamantina, e aí eu tenho um bode, assim, vou fazer um parêntese, eu tenho um bode com imagem de rádio antiga. Quando você pesquisa no Google, vocês vão achar aí só coisa vintage, antiga, que é como o mercado enxerga a gente, né, que é como rádio antigo, aquela coisa vintage, que só a gente velha escuta e que tá lá no passado. E aí, eu falei disso na palestra, né, e aí um comunicador veio e falou assim, olha, você não pode falar isso, porque esse rádio é muito importante. Eu falei, olha, eu tenho consciência de que esse rádio é importante, mas hoje ele é um pedaço na multidão, sabe, assim, ele é uma das formas de se consumir rádio. E como o rádio, ele se faz presente em muitas formas de se consumir, o atendimento publicitário,
Os departamentos de marketing das rádios, os comerciais das rádios, eles têm que se atentar que você pode colocar a marca do seu cliente nessas diferentes formas de se produzir o conteúdo. A rede social da sua rádio vende, porque a sua rádio é uma influenciadora, né? E se ela é uma influenciadora offline, naturalmente ela vai ser uma influenciadora online. É óbvio que isso precisa de trabalho, estratégia também. Mas é uma plataforma que vende, e vende através da sua rádio. Os eventos externos, as coberturas de eventos locais, cada cidade, cada região tem a sua realidade. Aqui em Divinópolis, a gente tem uma série de eventos. Aqui no próximo semestre, a gente vai fazer 10 eventos, e a gente faz a cobertura de todos eles. Então, é uma presença local, é um projeto diferente, é algo diferente que entrega além dos 30 segundos. Então, existem várias maneiras, e é óbvio, gente, eu não vou falar que é fácil, não. O trabalho dificultou bem, a gente tem que correr atrás, mas você pode oferecer hoje para o seu cliente alternativas de entrega de mídia conforme a necessidade dele. Mas você precisa perguntar para ele a necessidade, porque ele pode estar querendo só vender mais, ele pode estar querendo dar credibilidade, dar corpo para a marca dele, e aí você vai ter que ensinar ele que esse é um trabalho de construção de hábito, e demanda tempo e investimento, né? Você pode fazer projetos especiais, o rádio hoje, ele é o melhor meio para você fazer projetos especiais, que envolvam mídias de rádio, mídias online, mídias relacionadas a coberturas, a coisas que saiam ali do 30 segundos. Então, existem inúmeras possibilidades do que pode ser feito, mas isso demanda mais trabalho, isso demanda mais atenção, isso exige uma leitura do seu anunciante ali, de qual estrutura ele tem, de quanto ele está disposto a investir, de qual tempo ele está disposto a investir, mas hoje eu te digo que o rádio, ele atende de maneiras diferentes. Eu tenho, aqui no grupo, a gente tem anunciantes que não têm, enfim, não tem muita capacidade de investimento ainda, mas contaram com a gente para investir no nosso digital, nas nossas redes sociais. Eu tenho pacotes comerciais só para as minhas redes sociais aqui. É o ideal para o cliente? Naquele momento ali mas a ideia é que eu crie com ele uma história e a partir dali ele vai entrando nas outras plataformas que eu estou e aumentando o investimento, né, e consequentemente aumentando a entrega dele ali, né, aumentando melhorando a estrutura dele, e aí a gente consegue construir algo junto, sabe? Então, demanda esforço e criatividade e demanda um trabalho bem feito em outras plataformas também. Mas é perfeitamente possível você entregar uma estratégia 360 para o cliente, mesmo sendo rádio, porque rádio hoje não é só rádio, rádio é um universo de conteúdo local, e é isso que você precisa vender para o seu anunciante. Perfeito. Inclusive, é muito comum, e não deveria ser, é muito comum comercial de rádio não entender de publicidade, não entender de propaganda, não entender de marketing digital, e boa parte desse desconhecimento é o que acaba restringindo as possibilidades de novas contas, novos clientes anunciando no rádio, justamente por não conseguir criar uma estratégia eficaz para aquele anunciante. É muito comum entrar em contato com emissoras de rádio, isso é uma realidade, né, infelizmente, e quando você liga, a pessoa já te manda um Media Kit. Não está aqui o Media Kit. E deixa à disposição do próprio cliente montar a estratégia de anúncio dentro do rádio. Diferentemente das redes sociais, que quando você vai anunciar, por exemplo, no Google, ele te oferece, inclusive, ferramentas para você entender como funciona um posicionamento dentro do Google. Por exemplo, o Google Trends. Você entra lá, ranqueia qualquer palavra-chave, você entra dentro da biblioteca de anúncios da Meta, você consegue ver os anúncios do seu concorrente. Então, no Connect Rádio, a gente sempre batalha para que, pelo menos as emissoras que participam aqui com a gente, possam ter um posicionamento um pouco diferente, principalmente nessa etapa comercial. Sim. E nessa sua vivência e experiência com o marketing estratégico, Marina, você já comentou que o primeiro passo é sentar junto ao cliente, entender a realidade e as necessidades dele. Mas você poderia compartilhar com a gente um pouco, pelo menos, de como que você adapta ou convenciona
ou personaliza esse formato de campanha falando de rádio dial? Porque muitas das vezes eu vejo, por exemplo, rádio vendendo rádio no dial simplesmente no custo por spot. Custa X reais para você anunciar aqui com a gente. Aí o cara vai lá, coloca R$1.000, R$2.000, R$10.000, mas não se troca nem mais uma outra ideia para poder tentar fazer alguns encaixes ali dentro da programação. Você pode comentar para a gente um pouco, pelo menos um pouquinho, de como que funciona aí no sistema MPA quando você faz uma venda? Ó, eu tenho um desafio aqui. O meu Media Kit é enorme, porque a gente tem 4 emissoras de rádio, fora as outras emissoras, fora tudo que a gente tem aqui. A gente tem alguns produtos específicos que já são conhecidos pelo mercado, mas é aquilo, sabe? Assim, a gente trabalha com comunicação, quem trabalha com comunicação sabe que sempre precisa repetir, reforçar a mensagem. Então, quando a gente vai fazer aqui a apresentação comercial do grupo, já é um desafio você reter a atenção da pessoa até você explicar isso tudo para ela. Eu tenho que contar que eu tenho 4 emissoras, que eu tenho diferentes segmentações, que eu abranjo esse perfil de pessoas, que dentro de cada emissora eu tenho todas essas estratégias. Então, aqui a gente busca fazer um atendimento publicitário muito completo, por causa disso, às vezes da falta de estrutura do nosso anunciante, e ele desconhece o comprar. E é como você falou, se não é a gente nesse papel, o cara vai lá no Google, vai ver aquilo tudo pronto e vai fazer porque é mais fácil para ele. E eu não estou falando só do anunciante não, tá, gente? Isso acontece com a agência de publicidade, que o mídia está ali cheio de informação e ele precisa de coisa rápida. Acontece com grandes clientes que precisam fazer programações. Poxa, pense em um estado grande como Minas Gerais, você como planejador de mídia, ter que programar tantas rádios, né? Então, assim, o processo de compra de rádio, ele ainda fica muito enfim, nesse formato antigo. E é óbvio, a gente tem iniciativas para automatizá-lo, mas eu ainda acho que está na base dessa primeira conversa, desse alinhamento de expectativas, sabe? É importante contar para o seu anunciante, né? Seu cliente ali, qual é o papel da rádio, como você constrói uma marca, né? Eu acho que sempre que eu sempre fui muito interessada assim pelo marketing, eu fui para o lado da rádio, mas sempre que a gente estuda marketing, a gente vê que existem diferenças assim e que essa construção ela leva muito tempo mesmo. Então a gente tem que contar que a gente está fazendo parte dessa construção. Ninguém quer abrir um comércio, abrir uma loja fechada ali 1 ano. Então você tem que ter um trabalho sustentável, né? E a gente faz parte desse crescimento sustentável. Então, para isso, a gente precisa alinhar as expectativas. Então, quando eu faço um atendimento publicitário, a primeira coisa que eu faço é perguntar a demanda do cliente. É óbvio que eu apresento aqui, a gente tem uma grande estrutura para apresentar, mas ali você já direciona o que pode ser feito. E é importante, Felipe, a gente tentar trabalhar bem com base em relacionamento e com base em ter atenção às demandas do cliente. A gente viu, não sei se vocês acompanharam, tá? Mas sugiro muito que leiam com atenção o ensaio de áudio da Canta, que foi lançado no final do ano passado, e eles fazem um alerta interessante, que é algo que eu acho que a gente precisa discutir também. São as campanhas publicitárias em que o áudio é aproveitado, né? Então, você tem uma campanha de TV, você só extrai o áudio e bota ele na rádio. Os grandes clientes fazem isso até pelo volume de coisas, mas o áudio, né, aí falando de campanhas para dial, o áudio ele tem que ser chamativo, o áudio ele tem que vender, o áudio ele tem que encantar, ele tem que despertar a sua imaginação. É claro que hoje a gente está fazendo todo esse trabalho considerando o rádio como uma plataforma que também tem vídeo, mas essa é uma conversa que eu acredito que ainda não está evoluída o suficiente para todo mundo. Algumas já são TV e rádio e tudo mais, mas a maioria de nós, principalmente emissoras do interior, às vezes acaba caindo naquele limbo de fazer spots muito básicos, sabe, de fazer materiais muito tranquilos, e ontem mesmo a gente estava falando disso em reunião com o anunciante. É muito fácil, para mim, vender uma campanha de X spots por mês, faturar aquilo, receber aquilo, mas qual é o resultado que eu vou apresentar, sabe? Então,
aproveita esse relacionamento, você, contato comercial, aproveita que o rádio ele é baseado nessa cultura de relação próxima, e se aproxime do seu cliente e pergunte a ele frequentemente do que ele está precisando. Uma coisa que a gente faz aqui, e acontece muito, assim, a gente tem um espaço dedicado na nossa programação, é para entrevistas ao vivo. E é um ótimo produto, tem pessoas que só compram entrevistas, mas a gente fornece isso para os nossos anunciantes em momentos-chave. Às vezes eles estão precisando comunicar uma mudança de endereço, uma mudança de prestação de serviço. Aconteceu recentemente, a gente teve um anunciante que precisou mudar de nome. Então, são desafios de comunicação que vão acontecendo no dia a dia do cliente, e aí você vai se lembrar. Se é difícil, você tem que fazer um planejamento de mídia para você vender a mídia para ele, depois você precisa continuar esse planejamento de mídia. É, assim, né, na teoria é ruim, porque não tem um profissional de marketing para você trocar, mas o seu anunciante local, gente, ele às vezes não tem essa estrutura. E você vai fazer a diferença por ele, então isso vai criar uma relação duradoura. Então, eu busco sempre, sabe, Felipe, assim, tem casos e casos, cada caso tem a sua particularidade, diferentes níveis de estratégias, tem gente que não tem gente que tem muito, tem gente que tem verba, tem gente que não tem, mas é importante você criar relacionamento com todas essas pessoas, porque também são do universo local, né, são autoridades locais ali, e uma vez que você se une a elas, e busca as demandas, é fácil você adaptar a comunicação de rádio. Então, é importantíssimo, assim, algo que falta também, que é você dar esse pós-venda, sabe? E esse pós-venda é baseado em relacionamento. E aí vai acontecer naturalmente você saber qual é a demanda dele, e como o rádio é um meio facilmente adaptável, você vai encontrar uma solução fácil para que ele passe essa mensagem regionalmente. E uma vez que isso der resultado, minha gente, ele vai ser eternamente grato, e ele vai ter uma prova de que realmente o rádio dá resultado. Que a gente sabe, mas às vezes a gente não consegue comprovar para o nosso cliente, né? Mas uma experiência dessa basta, viu? Perfeito, Marina, perfeito. Inclusive, você citou uma fonte aqui conosco, que é o Inside Áudio, que antigamente era o Inside Rádio. Que papel e caneta aí, turma. Connect Rádio 05, falamos sobre o Inside Áudio 2023, e o Connect Rádio 22, nós falamos do Inside Áudio 2024. Então, tá com preguiça de ler, é só olhar o Connect Rádio 22 que vocês vão pegar o conteúdo fresquinho que a Marina acabou de citar aqui pra gente, tá? Marina, você consegue compartilhar com a gente algum case onde o rádio foi um fator preponderante para um resultado regional? Nós temos um case muito legal aqui. Quem já conhece a gente sabe, o nosso principal produto aqui se chama Estúdio Móvel. Não sei, depois posso compartilhar com vocês alguns materiais, mas a história do Estúdio Móvel é a seguinte: a gente tem uma grande exposição aqui na cidade, que é a Divina Expo, são 7 dias de festa, e a gente é a rádio oficial com a Rádio Nova Sertaneja, juntamente com a TV local, que transmite a festa, e o nosso portal de conteúdo. É um trabalho que envolve mais ou menos aí umas 40 pessoas, são 150 horas de transmissão em 7 dias de festa, então é um momento de muita entrega nossa da equipe. Só que é uma transmissão externa, e a gente queria, na verdade, fazer toda a programação direto do Parque de Exposições. Então, o nosso diretor, o Gustavo, ele desenvolveu um estúdio móvel, que fica em uma carretinha, um trailer, e a gente botou esse estúdio dentro do Parque de Exposições, e montou uma rádio lá dentro, e fez toda a transmissão da Divina Expo por lá. E aí, a gente teve um cliente passando por lá, e ele olhou e falou assim: cara, eu tô lançando um loteamento, vocês não querem fazer a rádio ao vivo de lá? E aí, a demanda veio, a gente montou uma proposta comercial. Esse loteamento, ele chegou a vender, assim, 3 vezes mais no dia que a gente tinha estúdio, e o negócio foi ficando tão bom, que todos os dias a gente ia para lá. Então, é um estúdio que é um loteamento que fica um pouco afastado do centro da cidade, mas as pessoas iam até lá.
por causa da rádio. E a gente teve, como ficava lá todos os dias, né? Os ouvintes iam até lá negociar o loteamento, passavam na rádio, davam entrevista falando, eu escutei na rádio e eu vim aqui comprar. E foi um sucesso, assim. Tamanho sucesso, isso já tem... Olha, isso foi pré-pandemia, acredito que 2018. A gente fez um segundo estúdio móvel. Como disse, a gente tem 4 emissoras aqui na rádio, uma delas é afiliada à Antena 1, então a gente não tem locução local. Porém, as outras 3 ficam, em média, uns 2 dias cada na rua. Então, da quinta a sexta-feira, provavelmente a gente tem 2 estúdios na rua. Época de festa, a gente leva o estúdio móvel para transmitir. Tem dia, gente, que a rádio aqui tá vazia, porque tá todo mundo na rua. Isso é ótimo, porque a gente tem ali a presença local do comunicador com a comunidade e com o anunciante. A gente tem o anunciante ali o dia inteiro sendo falado, as pessoas, assim, tem um recall enorme da marca ali naquele dia e um pouco para frente, e a gente transmite esse trabalho ali no Dial, né, e nas redes sociais, então o Mairin que brinca aqui, é um circo montado na rua, e é isso, sabe, assim, é festa, é brinde o dia todo, a gente fica de 9 da manhã às 19 horas, e a gente faz, assim, 1000 coisas, sabe, a gente fala pro ouvinte passar e buzinar, que ele ganha um brinde, aí o pessoal buzina na hora, e aí o anunciante vê aquilo e fala, poxa vida, tá todo mundo ouvindo a rádio mesmo. A gente teve um case de um cliente, que é uma loja de calçados aqui, que fazia uma promoção aos sábados, e aí a gente ia para lá com o estúdio aos sábados, e aí ele viu um movimento melhor no caixa no dia que o estúdio estava, e aí ele jogou isso para a sexta, e aí ele reverberou o movimento financeiro no sábado, e aí agora ele faz as quintas-feiras, porque ele vende melhor na quinta, na sexta e no sábado, e ele entendeu que é um movimento que o estúdio faz. E aí foi engraçado que ele foi dar esse feedback pra gente, ele falou assim, olha, eu precisava manter meus vendedores motivados para baterem as metas e venderem o que precisava aqui da promoção. E aí eu contratava um palestrante motivacional. Ele vinha, palestrava, de manhã o pessoal ficava animado, mas depois caía. Com o estúdio aqui, fica essa bagunça o dia todo, fica essa barulhada, esse pessoal falando aqui, e gente vai no estúdio e o ouvinte chega toda hora, então o pessoal fica no gás ali o dia inteiro. Porque o rádio, quem faz locução aí vai concordar comigo. Rádio, gente, é emoção, sabe? Assim, rádio você tá conectado com as pessoas e você provocar nelas emoções, né? Eu falo que o comunicador ele tem muita responsabilidade, porque ele não só vende a rádio ou os produtos ali anunciados, ele presta serviço, ele conecta as pessoas, ele faz companhia, ele está presente num dia ruim, de repente, de uma pessoa, então, é uma coisa muito séria, sabe? A gente trabalha com emoções, então, você conseguir provocar isso nos outros, quem faz sabe disso, né? E às vezes é um pouco complicado a gente colocar isso no mercado, então, essa experiência que a gente teve, e tem, né, inclusive, a gente comentei que a gente está há um ano com a Rádio Nova Sertaneja em BH, o nosso estúdio em BH é só o estúdio móvel, a gente não tem estúdio fixo lá, a gente só fica na rua em BH, e assim, isso tem sido maravilhoso para a gente, né, estamos desbravando o 3º maior mercado do Brasil, e a gente chegou com esse diferencial, e é o diferencial em que as pessoas veem o rádio acontecendo olho no olho, as pessoas, assim, quem ouve, quem anuncia, quem precisa do rádio para dar notícia, e ver isso acontecendo ao vivo ali, junto com a galera, é uma experiência, assim, fantástica. Inclusive, quem estiver por Belo Horizonte ou passar por aqui, eu quero convidar para conhecer o Estúdio Móvel, porque eu acho que é uma coisa, assim, talvez seja o nosso case hoje mais bem sucedido, e é onde a gente consegue, ali naquele momento, mostrar todo o potencial do universo rádio e a sua potência local, sabe? Perfeito. Inclusive, hoje se fala muito sobre o rádio multiplataforma e que, inclusive, esse estúdio móvel é mais uma prova de que o rádio, ele, além do dial, além do streaming, além do podcast, também pode ser ter um estúdio móvel, pode
Inclusive, tem alguns cases bem legais, onde emissoras de rádio criam seus próprios reality shows. Rádios criando as suas próprias novelas, literalmente criam um storytelling dentro da sua programação, onde a audiência ela fica literalmente presa, investida dentro da programação e não quer sair daquela frequência, não quer sair do stream, quer continuar assistindo o podcast, quer ir visitar o estúdio móvel. Então, parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Hoje eu moro em Florianópolis, a sede da Connect Mix fica aqui em Florianópolis, mas eu sou de Araxá. Então, quando eu ligava a TV, eu via muito conteúdo de Divinópolis, né? Porque a TV local de Araxá é a mesma de Divinópolis. Então, tem bastante sinergia com esse bastante mercado de vocês. Marina, sobre o conceito de rádio multiplataforma, tá? Hoje, o sistema MPA tem, sim, os seus grandes cases, mas muitas das vezes a gente observa, inclusive, dentro do nosso Connect Rádio, conversando, batendo um papo aqui com as emissoras, nem todas as emissoras de rádio não têm nem seu canal de podcast, muitas delas, inclusive, querem brigar, falar que o podcast não vai entrar dentro do rádio, que o rádio não vai virar podcast, ou que o podcast não vai virar rádio, mas lá nos Estados Unidos a gente já vê uma frequência diferente, onde, inclusive, o meio podcast nos Estados Unidos já se fala muito, na NAB Show, inclusive, falaram sobre isso. O podcast lá está sendo a mesma coisa de quando só se tinha rádio AM e começou a ter rádio FM. E afirma-se muito que o podcast lá é o novo FM do AM. Então, eu queria conhecer um pouco mais sobre esse conceito de rádio multiplataforma dentro do sistema MPA e, inclusive, se você puder compartilhar algumas histórias aqui com os nossos participantes, isso vai ser bem legal. Eu, inclusive, estou no nosso estúdio de podcasts aqui. A gente tem um braço de podcast e a gente acredita muito nisso, porque é aquilo, gente. Eu acho que a forma de consumir conteúdo mudou. As pessoas têm formatos diferentes de nos consumir. Então, o rádio, ele precisa acompanhar esse movimento, né? Como eu falei antes, o rádio, ele virou um universo. Se a gente for, em 2025, fazer rádio para ficar só no dial, a gente realmente vai morrer. Mas a gente tem a possibilidade de navegar por todo esse conteúdo, esse universo de conteúdo. É fácil a gente estar presente. E eu acho, assim, que o radiodifusor, ele encarar o podcast como um concorrente, eu particularmente, eu fico chateada com isso, porque eu acho o seguinte, o podcast veio de onde, gente? Aliás, quem sabe fazer podcast é o comunicador de rádio. Você vê alguns, eu consumo alguns podcasts, às vezes eu vejo, são pessoas que não têm bagagem suficiente para fazer um podcast, para fazer uma entrevista, para extrair o conteúdo do entrevistado. Agora você pensa comigo, tá, nós estamos falando de um conteúdo regional. Quem vai produzir o conteúdo regional da sua região? Quem é a primeira pessoa que as pessoas e as marcas vão lembrar? Quem é o primeiro player que as pessoas e as marcas vão lembrar para fazer um conteúdo de áudio? E por que não é o rádio, sabe? Se você é rádio, né, assim como a TV se adaptou ao streaming, a rádio precisa se adaptar ao consumo on demand. E aí, gente, são dois consumos diferentes, claro. O rádio ele é dinâmico, rápido, a gente tem visto pesquisas de tendências de consumo de conteúdo. O rádio hoje ele é muito musical, em sua maioria, tá? E aí tem, enfim, tem as rádios de conteúdo também, mas falando de rádios musicais, por exemplo, são pílulas de conteúdo ao longo do dia, são interrupções menores, são conteúdos mais curtos, mas existe espaço para consumo de conteúdo mais denso. Só que esse espaço não é dentro do rádio. Esse espaço é um espaço ilimitado como podcast. A gente pode ficar aqui até amanhã falando, não tem limite, entende? Mas, assim, é um perfil de consumo diferente. Só que é um perfil de conteúdo que quem tem caixa para fazer, quem tem a robustez suficiente, quem tem estrutura suficiente é o rádio. E se você, radiodifusor, não ocupar esse lugar, alguém vai ocupar esse lugar. Bem ou mal, ele vai ocupar esse lugar. E aí, é o seguinte, assim, o conteúdo, a tendência de conteúdo geral, a gente tem falado muito sobre isso, e esse é o grande trunfo do rádio, né?
que ele é a referência de conteúdo local. Então, quando você vai procurar algo, né, às vezes existe uma história legal da sua cidade, às vezes existe uma personalidade, existe ali um conteúdo que agrada aquelas pessoas e que exige que ele seja mais completo, né, mais denso mesmo. O rádio não tem espaço para aquilo lá mesmo, não. Então, por que não um podcast para fazer? Por que você, comunicador de rádio, não assume um projeto? Gente, de novo, assim, eu falo muito, eu tenho um amigo que fala muito sobre isso, eu concordo com ele que rádio precisa de projetos, tanto para aumentar o volume comercial, o dinheiro mesmo para a sua emissora, quanto para a robustez ali do seu conteúdo. Então, é necessário que a gente abarque esses novos formatos, mas trazendo a assinatura do rádio para eles. Aqui no grupo a gente tem 2 podcasts. A gente já teve um episódio aqui que teve projeção nacional. A gente teve, né? A gente inclusive, são outros modelos de negócio, né? A gente aluga o podcast, assim como a gente aluga o estúdio móvel para o pessoal que quer fazer podcast. Então, assim, olha o tanto de gente que está ganhando grana com isso. E fazendo um conteúdo que o radiodifusor sabe fazer com a maior tranquilidade do mundo. Então, o radiodifusor, a rádio local, tem a estrutura, tem o comunicador, tem a possibilidade de encontrar essas boas histórias e só precisa monetizar. Então, é como se a gente fosse prioridade nessa fila, sabe? E se a gente não pegar ali e fazer, e porque dá trabalho, tá? Não é uma coisa simples, né? Só pegar e fazer. Alguém vai fazer. Então, é necessário, não só no caso de podcasts, mas todo o conteúdo multiplataforma, que o rádio assuma logo ali o seu papel de influenciador regional, online e offline, mas porque se ele não assumir, alguém vai assumir. Aí vai falar que o rádio está morrendo mesmo, mas na verdade é você que não se adaptou às novas tecnologias, né? E a gente tem que estar ligado em tudo, gente. O mundo está avançando, o rádio está avançando, não é um problema do meio, tá? O rádio está avançando e a gente não pode ficar para trás. E literalmente a gente vê um ciclo, né, Marina? Inclusive, grandes radiocomunicadores operaram também em emissoras de TV e das emissoras de TV migraram para os podcasts, né? Então, tem vários grandes cases aqui no Brasil, por exemplo, o próprio podcast do Bola e do Carioca, que é essa escadinha, né? Rádio, Jovem Pan, de repente, o programa Pânico, né? Dentro, não só no rádio, mas aos finais de semana também acontecendo na TV, deixou de existir na TV, continuou no rádio, mas os comunicadores, parte deles, migraram para o podcast, né? E lembrando, a rádio já tem a infraestrutura, né? Ela já tem um estúdio, ela já tem um microfone, e muitas das vezes estão perdendo para pessoas que não têm infraestrutura, que não têm conhecimento, mas que têm a coragem e que vai lá e faça. Literalmente, pega um microfone, pega um celular, compartilha um conteúdo e muitas das vezes viraliza justamente por fazer o básico. Né? Exato. Por fazer o básico. Então, muitas das vezes por preciosismo demais, por medo de, mas ninguém vai assistir, mas ninguém vai me comprar. Começa. O negócio é começar. Né? Não pode, e depois também não pode parar, não pode desanimar, né? A constância é fundamental, e a gente que faz rádio e trabalha com hábitos diários, a gente devia saber disso já. Então, primeiro começa e depois melhora, né? Como o pessoal fala na internet. E muitas das vezes, para não dizer quase sempre, o nome da rádio ali no meio local é uma das principais marcas dentro da região. E muitas das vezes o próprio rádio não sabe explorar isso. Exato. Né? É uma marca extremamente conhecida, é muito mais fácil para o meio rádio começar um podcast, começar um portal, começar qualquer outro meio de comunicação, do que qualquer outra pessoa que não está dentro do meio, né? Sim. Marina, na sua visão, quais são os principais desafios, até partindo para os nossos finalmente aqui, quais são os principais desafios que você enxerga para a mídia regional e para o rádio regional? Olha, primeiro eu acho que é um problema que a gente já está trabalhando, e que é a mensuração, e aí a gente conta com grandes parceiros como o Connect Mix, que vem auxiliando nesse trabalho. O rádio, ele
ele carrega um preconceito, né, de não ser consumido, de não ser mensurado, de não ter um retorno comercial, mas hoje eu acredito que a gente já consegue mostrar essa força dele, e a gente está caminhando para que ele tenha uma imagem, eu falo, a gente precisa passar por um rebranding do rádio, assim, sabe, porque ele é um meio moderno, ele é um meio conectado, ele é um meio presente, mas eu acho que ainda é um desafio a gente fazer com que todas as pessoas entendam isso na prática. E aí, é essa provocação que eu sempre faço, sabe, assim, tá, você não liga o dial, você não tem um aparelho de rádio em casa, mas você ouve na Alexa, por exemplo, né, você ouve na sua TV conectada, e eu acho que é um desafio, inclusive, assim, que o rádio já superou um pouco, e até que a TV está passando por esse momento também, né, meio de dificuldade, de mensuração, mas eu enxergo como uma oportunidade também, de você abrir novos caminhos, abrir novas frentes de distribuição de conteúdo e de comercialização de conteúdo. Uma outra coisa que eu acho um pouco complexa, assim, mas eu vejo essa dificuldade em outros meios também, acho que é mais geral, não sei se vocês vão compartilhar comigo disso, mas eu tenho visto que a gente está com uma geração, assim, não vou generalizar total, tá, gente, mas a gente está tendo profissionais que estão entrando no mercado com um desconhecimento absurdo de comunicação, a gente tem profissionais aí com níveis mais baixos que não nos consomem, ou não nos conhecem, consomem, mas sem conhecer, não consomem mídia no geral, assim, só porque a gente está vivendo ali a gente já tem uma geração que cresceu consumindo só o que gosta, né, só escolhendo o que consome, e aí a gente está virando uma bolha, né, e nós, mídias tradicionais, somos quem fura a bolha, e que vai continuar furando, porque isso não vai morrer, mas é difícil porque essas pessoas estão tomando lugares de tomadores de decisão para marcas, então é preciso ser feito constantemente um trabalho de educação do mercado. Isso parte do radiodifusor, isso parte do comercial da rádio, isso parte de iniciativas e projetos que aproximem o mercado, os anunciantes da plataforma rádio, promovam encontros, levem as pessoas nos estúdios, mostrem, deem experiências, porque a gente está trabalhando com pessoas que não nos conhecem da maneira que nós somos. E isso é geral, sabe? Assim, eu vejo que é um movimento muito grande, assim, então é um desafio. E o outro desafio que eu vou citar aqui, Felipe, é justamente de que, com todas essas oportunidades que surgiram, a gente precisa ter braço para elas. Então, você vai montar um podcast, você vai precisar trabalhar nele, você vai precisar trabalhar em mais frentes até você estruturar essas outras entregas de conteúdo. Isso dá trabalho, isso dá muito trabalho. Isso queima neurônio, faz parte, tá? Mas é uma dor boa, que é a dor do crescimento. Estamos crescendo, isso vai nos exigir um pouco mais de criatividade no momento, isso vai exigir da gente mais trabalho, mas quando a gente começa a colher o resultado disso, a gente colhe um resultado sustentável e um resultado além do que a gente está acostumado. Isso, em termos de faturamento, nós vamos faturar mais, nós vamos estar mais presente, vamos ser mais relevante. Só que, para você chegar nesse ponto, você vai ter que trabalhar mais. Infeliz, aí o pessoal fala muito aqui, esses dias eu estava brincando com um contato comercial, falou, olha, a IA chegou, as tecnologias estão chegando com a promessa de facilitar a nossa vida, mas elas estão facilitando porque tem outra coisa dificultando muito mais, que é a criatividade. Então, continuem consumindo conteúdo, continuem consumindo, continuem trocando ideia, aprendendo com todo mundo, aprendendo com o que chega, mas se movimentem. É necessário se movimentar, ouvir
com atenção o que o seu anunciante, o seu público tem a te dizer, e a partir dali você extrai coisas que vão fazer parte do seu universo de conteúdo. É a dor do crescimento, gente. Nós vamos ocupar mais espaços, vai dar mais trabalho, mas o rádio, ele vai continuar capitaneando aquele movimento de influência regional. E influência regional é uma tendência de conteúdo que vai perdurar por anos e muitos anos, assim. Tá longe de morrer, viu, gente? Não se preocupem com a morte do rádio, se preocupem com um possível renascimento. Dá trabalho, mas dá resultado. Verdade, corroboro contigo. Inclusive, o Mayra mandou aqui agora há pouco no nosso chat, sim, todo esse conteúdo, além dele estar sendo gravado, ele sempre estará disponível para vocês dentro do nosso canal no YouTube, no canal Connect Mix. Inclusive, tem uma playlist com todas as gravações, todos os outros episódios. Então, estamos completando agora 53 horas de conteúdo exclusivo para você, radiodifusor. Marina, até fazer um complemento aqui na sua afirmação, também concordo que o mercado de mídia, o mercado rádio, a publicidade no geral, o próprio marketing, muitas das vezes não tem conhecimento. Tem muita gente com pouquíssimo, para não dizer que não tenha nenhum conhecimento, tá? Opinando, questionando, indagando. Tem muita gente que não conhece de marketing digital, criticando marketing digital, assim como tem muita gente que não conhece de rádio, criticando rádio. Então, é uma briga ferrenha que está acontecendo no mundo inteiro, não é só uma realidade aqui no Brasil, e que muitas das vezes o que falta é literalmente o conhecimento, é estudar. Eu falo muito, eu sou engenheiro, e hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia, sou sócio de uma empresa de tecnologia, e eu não sou o rei da cocada preta. E sabe qual que é o meu maior reconhecimento disso? Eu tenho que estudar todos os dias o que está acontecendo com o rádio, todos os dias o que está acontecendo com a publicidade, todos os dias o que está acontecendo com as redes sociais. Por quê? Porque eu preciso de conhecimento para poder, primeiro, conseguir trabalhar. Já começa por aí. E segundo, para quem atua no meio publicitário, independente, se é empresa de tecnologia, fornecedor de dados, ou se é um radialista, ou se é um comprador de mídia, se a pessoa fica um dia sequer sem estudar sobre o mercado de mídia, sem ler uma notícia sobre mídia, já virou um dinossauro. Exato. Né? Então, inclusive, eu sempre brinco com o pessoal. O Connect Rádio, gente, é o passo inicial que a sua emissora de rádio tem que dar para começar a ter a jornada de conteúdo no mínimo semanal. Então, uma vez por semana já tem o Connect Rádio, mas fica a fonte para poder vocês se inspirarem e buscarem cada vez mais e mais conhecimento. Marina, para a gente poder finalizar, conta para a gente, na sua visão, o que você enxerga como as principais tendências, visões futuras aí para o mercado rádio e como que o rádio regional pode cada vez mais se planejar para, de fato, consolidar cada vez mais como não só uma mídia tradicional. Eu sempre falo que mídia tradicional é legal falar, né? O rádio é uma mídia tradicional, tá? Mas a população atual, que são os jovens, e que não tem como a gente brigar, porque há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e para alguns 40 anos atrás, éramos também jovens, o jovem não vai deixar de existir. Então não adianta a gente querer brigar com o jovem. Porque o jovem de hoje é o comprador de mídia da semana que vem, do próximo mês. Então, o que você enxerga, né, como tendência e como que o rádio pode literalmente brigar, se planejar para se consolidar cada vez mais como uma mídia não só tradicional, mas como uma mídia rentável. Eu sou uma entusiasta, sabe, Felipe? Eu sou assim, aqui, eu gosto de falar das coisas boas do rádio, eu sou uma otimista, e eu brinco com o pessoal na Amit, falo, gente, a gente tem que ser jovem, sabe, assim, a gente tem que causar essa impressão de que a gente tem modernidade, energia. Então eu brinco com o pessoal, falo, gente, nós somos jovens do rádio, entendeu? Não tem essa coisa, inclusive quem faz, viu, gente? Olha, o negócio do jovem é o espírito. Mas, eu enxergo um futuro desafiador, não deixa de ser, mas a boa notícia é que desafiador para todo mundo, tá, gente? Não tá fácil para ninguém. Mas eu vejo que a nossa grande moeda vai ser o conteúdo regional,
e a ocupação desses espaços. Uma vez que a gente faz isso, né? E aí, gente, como é regional, cada região tem a sua maneira, né? Cada um tem o que vai dar certo e o que não vai dar ali na sua realidade. Mas uma vez que você entende isso e você coloca em prática, a rádio ela tem um potencial triplicado ali. E não é só de receita, tá? Porque a receita vai aumentar também, uma vez que você tem mais oferta e você tem mais penetração, né, regional ali. Mas você tem também a valorização da sua marca. E aí eu estava falando aqui mais cedo de construção de marca. A marca da sua rádio é um ativo fundamental e é algo que você tem que se cuidar sempre, porque ela é sinônimo de credibilidade, ela é sinônimo de respeito, ela é sinônimo de autoridade. Então, uma vez que você preserva aquilo, que você avança com aquilo ali, você tem ali um potencial de crescimento muito grande, com essa tendência de crescimento regional. Você tem possibilidades novas através das novas tecnologias que vão surgindo, e o rádio se adapta tão bem a elas, e eu acho que a gente está vivendo um movimento, assim, geral, nessas andanças minhas pelo rádio, e conhecendo gente de todo o Brasil que faz rádio, e está tendo a mesma sensação que eu, de aquilo que a gente tem falado aqui, mais pessoas do meio estão falando, e a gente está junto, e a gente está sempre trocando entre nós, né, essa é uma grande iniciativa, Felipe, porque a gente precisa, sim, estudar, trocar ideia, trocar informação, compartilhar experiência, e a gente tem feito muito isso. Então, eu vejo um futuro desafiador, porque, como eu falei, a gente vai precisar trabalhar mais, vai precisar se adaptar às novas tecnologias, vai precisar ter investimento de tempo, dinheiro, gente, treinamento, estudo, investimento em boas plataformas, sabe? Como a Connect Mix, a gente precisa profissionalizar as nossas entregas, tá? Acho que a auditagem é essencial no mundo de hoje. Então, a gente precisa oferecer isso, a gente precisa profissionalizar, mas eu vejo que isso está caminhando a passos largos, sabe? E já tem dado resultado. Então, é um futuro desafiador, é para todo mundo, mas quem faz rádio, quem ama rádio, quem gosta de trabalhar com aquilo, já enxergou isso, sabe? E tem tido resultado. Então, eu aproveito, inclusive, para parabenizar as pessoas. Eu acho que a gente teve um problema de conexão da Marina, mas ela já deve retornar. Mas como vocês que estão aqui participando já notaram, o rádio ele é um meio extremamente fundamental, mas que muitas das vezes falta conhecimento, falta discernimento, falta acompanhar justamente as principais tendências, estudar, abrir literalmente a mente para trazer novas ferramentas, novas funcionalidades, novas práticas, novos processos para dentro do seu dia. Então, contem com a Connect Mix durante todo esse processo. Obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui dentro dessa nossa programação. Com toda certeza, semana que vem a gente vai ter mais e mais conteúdo para trazer aqui para vocês. E lembrando mais uma vez, para você que está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo, dar um like também, isso é importante para o algoritmo do YouTube, cada vez projetar o nosso Connect Rádio para mais e mais emissoras. E acredito que a Marina não vai conseguir voltar, porque a conexão dela já caiu, mas estamos já no nosso encerramento. Agradeço mais uma vez imensamente a presença de cada um de vocês. Para nós sempre é especial poder contar com mais e mais emissoras participando. Ah, a Marina conseguiu voltar. Marina, eu já estava aqui fazendo o encerramento. Deixa eu só liberar aqui para ti, poder ativar o seu microfone. E são os agradecimentos finais, tá? Onde você pode, inclusive, deixar sua mensagem final para todas as rádios que estão aqui com a gente. Gente, primeiramente, me desculpa, a internet nossa caiu aqui, inclusive é de backup. Não sei o que aconteceu. Acontece, fica tranquilo. Mas, ó, tô aqui no 5G e... Marina, deixa eu só dar um spoiler. Sim. Internet oscila demais em emissora de rádio, assim como em qualquer outra empresa, né? Sim. Quando as rádios são homologadas pela Connect Mix, e quando isso acontece, vamos imaginar que fosse uma transmissão de rádio acontecendo agora. O que ia acontecer com a auditagem da campanha da rádio?
ia falhar. Cai. Por isso que as rádios precisam passar pelo nosso processo de homologação, porque com o nosso aplicativo instalado na rádio, que é de graça, a gente traz a redundância desse sinal, e quando a rádio perde a conexão, que foi o que aconteceu aqui contigo, continua fazendo a transmissão quando volta a conexão aqui para a gente, ou seja, não perde nenhum segundo sequer da sua programação. Então, hashtag fica a dica, bora homologar sua rádio na Connect Mix. Quem já perdeu o faturamento porque teve problema com a auditagem, sabe? Fica a dica mesmo, Felipe, porque, olha, não é fácil. E acontece mesmo, e com a gente agora na rua, isso acontece. Mas, ó, faz parte. Que bom que a Connect Mix tem como ajudar. Mas, ó, mais uma vez, desculpa aí o imprevisto, mas que bom que esse, né, assim, agradeço imensamente o convite e agradeço também a atenção de todos. Para mim é um prazer falar de rádio. Eu sou muito feliz trabalhando no meio. Eu tenho, assim, eu sou uma otimista porque eu vejo todos os dias boas histórias, bons retornos, vejo coisas boas acontecendo, vejo um futuro muito legal para a rádio e pessoas que realmente gostam do que fazem, tendo sucesso e crescendo, né? Então, agradeço imensamente a todos vocês, fico à disposição. Caso vocês venham por aqui, fiquem à vontade para conhecer a nossa estrutura e precisando de qualquer dúvida, qualquer informação, também estou à disposição nas redes sociais, estou no LinkedIn, no Instagram, fiquem à vontade para fazer contato e vamos trocando experiência, gente, porque juntos a gente pode mais. Perfeito, mais uma vez, muito obrigado, Marina. Sucesso, e inclusive sigam nas redes sociais, @marina.alves26 e também @ConnectMix. Fechado? Boa. Pessoal, muito obrigado, tenham todos uma excelente semana, um restinho de semana, um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar!